irmãos, graça e paz a cada um. Eu creio que boa parte de vocês estavam aqui ontem à noite, para nosso primeiro momento da conferência. Eu me apresentei, acho que vou falar de novo, que eu sou professor lá do CTCEB e que eu sou originalmente do Reino Unido, sou inglês. Então, se você perceber algum sotaque diferente, é isso mesmo, tá bom? Ontem à noite nós investigamos a respeito da missão de Deus, que Deus tem um propósito para o mundo. E meditamos sobre isso no Salmo 2. Qual é a missão de Deus? E hoje de manhã nós vamos um passo adiante e veremos como Deus pretende que o reino de Jesus se estabeleça. E qual é o papel da igreja nisso? Tá bom? E quero começar. Hoje eu vou tomar a liberdade, eu pedi permissão para o pastor Pedro. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma dinâmica um pouco diferente. Não vai ser assim um monólogo meu. Vocês vão ter que trabalhar, tá bom? Uma pegada um pouco de escola dominical. Então eu quero que vocês conversem sobre uma questão. Primeiro eu quero que vocês vejam essas fotos. Olha só, olha essas fotos aqui. São pessoas que representam povos não alcançados. Destaque para a mulher no meio com o rosto pintado. Ela é do povo Fulani, que o William acabou de mencionar. Os homens da etnia dela são os responsáveis pela maioria dos mortes de cristãos lá no norte da Nigéria. Pode seguir adiante. Aqui são muçulmanos em Meca, fazendo a peregrinação deles. Aqui são soldados norte-coreanos. Aqui são pessoas, acho que na Ucrânia, numa parada LGBT. Mais um, aqui são refugiados, majoritariamente mulheres islâmicas, em um acampamento para refugiados da ONU, em algum lugar da África. E essa foto é de monges shintoístas no Japão. São grupos que não conhecem a Cristo, onde o Evangelho não tem penetrado. E o que eu quero que vocês façam aqui é conversar com a pessoa ao seu lado, duplas ou trios, sobre essas duas perguntas. E quais são seus sentimentos e pensamentos ao ver essas fotos, ao ver essas pessoas? Qual é o impulso do seu coração para com esses povos? E depois, o que precisa acontecer para que esses povos conheçam a salvação que há em Jesus? 3 minutos.
Ok. Eu espero que você conseguiu ser honesto respondendo à primeira pergunta. E sobre a segunda, eu sei que tem umas respostas meio óbvias para quem é evangélico há algum tempo. Mas hoje eu acho que é possível que para alguns de nós a resposta vai ser um pouco inesperada. A resposta que nós vamos encontrar no Salmo 67. Um salmo maravilhoso, curto. Então, que eu te convido a abrir sua Bíblia agora. Mas antes de fazer a leitura, vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, te damos graças por esse dia, pelo dom da vida. Te damos graças por Jesus, nossa salvação e nossa esperança, e a esperança para o mundo. Obrigado pela alegria de conhecer a Cristo e ser conhecido por Ele. E hoje nós pedimos para que o Senhor desvenda nossos olhos para enxergar maravilhas na Tua Palavra. Ajude-nos a compreender esse Salmo 67 e entendê-lo no seu contexto original e também aquilo que ele aponta acerca de Jesus, nosso Salvador, e para nosso discipulado. Em nome dele que eu oro. Amém. Salmo 67, vou fazer a leitura na NAA. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas, Salmo, Cântico. Versículo 1. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Amém. Essa é a palavra do Senhor para a nossa meditação hoje. Mas eu vou colocar vocês para trabalharem um pouco ainda, tá bom? Sou professor mesmo. Então, tem algumas perguntas que vão aparecer e eu vou dar 5 minutos para vocês, nas suas duplas e trios, olharem para o Salmo, buscando responder essas perguntas. São 4, tá bom? Mas, se você não conseguir chegar até o fim, tudo bem. Mas olhe para o Salmo e tente responder essas perguntas rapidinho, 5 minutos para isso. Quem não consegue ler na tela, vou fazer a leitura aqui. Salmo 67, perguntas de observação e interpretação. E diz, como esse salmo é estruturado? Primeira pergunta é sobre a estrutura do salmo. O que você observa quanto à sua estrutura? Pergunta 2, qual é o desejo que o salmo expressa? Depois o 3, como o salmista entende que esse desejo se cumprirá? E por último, quais conexões vocês percebem nesse salmo com outras passagens da Bíblia?
Eu acho que tem gente que já terminou, então vamos seguir aqui. Se você não conseguiu concluir as 4, tudo bem. E antes de mais nada, eu também preciso mencionar que eu pedi para distribuir aqui entre vocês algumas referências bíblicas, tá bom? Então, durante a minha fala, eu vou pedir para você, se você tem algum desses papeizinhos, para você ler em voz alta a referência, não só a referência, mas o texto bíblico da referência, tá bom? Vai ficar claro a hora certa para isso. Mas vamos ouvir algumas respostas às perguntas primeiro. Sobre a estrutura, alguém gostaria de oferecer uma resposta? Como que esse salmo é estruturado? O que você percebeu quanto a isso? É uma oração, sim, mas é uma oração em forma de poema também, e tem uma estrutura interessante, não tem? Tem 3 partes. Uhum, sim. 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 Uhum. Uhum. Sim. Tem de fato três partes, né? E é interessante notar que os versículos 1 e 2 falam sobre o tema de bênção, e também os versículos 6 e 7, né? Então, o começo e o fim fala sobre bênção. E a parte do meio, versículos 3, 4 e 5, que a irmã destacou ali, também tem uma estrutura própria, não tem? Alguém percebeu? Mas qual que é a estrutura desse chamado? Sim. Uhum. Sim. Com certeza, mas quando eu falo sobre estrutura, a gente está olhando para a organização das ideias, né? E alguém percebeu uma repetição, por exemplo? Tem, né? Não tem 2 versículos iguais? Interessante isso, né? Versículo 3 e o 5 são iguais. E todos os versículos têm 2 linhas, que é típico da poesia hebraica, paralelismo, exceto um dos versículos que tem 3. Versículo 4, que é o meio. Você percebe uma organização, uma estrutura concêntrica? O salmo é uma cebola. Está vendo aqui? Começa com bênção, termina com bênção. No meio tem louvem-te os povos, e do outro lado louvem-te os povos. E aí no meio, no miolo da cebola, no centro, tem um único versículo com 3 frases. Ok? Essa é a estrutura. É bonita, é um poema cuidadosamente organizado. Tá bom? E, segunda pergunta, o desejo que o salmista expressa, os irmãos já responderam sobre isso, né? O salmo está dizendo, nós queremos receber bênção, né? Mas também nós queremos que os povos te louvem, ó Deus. É o que mais é repetido, né? Louvem-te os povos, 4 vezes. Louvem-te os povos. E ainda, alegrem-se e exultem as gentes. O salmista está dizendo que ele quer que o mundo louve ao Deus dele, o mundo inteiro. Agora, a questão é,
a terceira pergunta é a mais interessante aqui. Como ele entende que isso acontecerá? Alguém? Qual que é a lógica que ele prevê para que os povos louvem ao Deus dele? Sim. Obrigado. A chave para responder essa pergunta é o versículo 2. Para que se conheça na terra o teu caminho. Ele pede bênção para ele mesmo e para o seu povo, entendendo que à medida que o povo de Deus é abençoado, as nações vão olhar e vão dizer, uau, eu quero um pouco disso. Isso é incrível. Esse Deus deve ser bom. Eu quero conhecer esse Deus. Eu vou louvar esse Deus. Então, meus irmãos, não sei se você fica surpreso olhando para esse salmo e percebendo um judeu, um israelita, talvez 1000 anos antes de Cristo, época de Davi, talvez, expressando um desejo para que os outros povos sejam abençoados, venham louvar e desfrutar da bênção que eles têm. Mas o ponto para nós hoje, que nós falamos muito sobre isso, a gente quer que os povos sejam abençoados. Queremos que eles venham louvar, que eles conheçam a alegria de Cristo. E a lógica nesse salmo é surpreendente. A lógica é que a bênção sobre o povo de Deus é o meio para alcançar a alegria das nações em Deus. Nós pedimos bênção para nós e assim os povos são abençoados também. Essa é a ideia central da minha mensagem hoje. E aí a gente vai investigar como é que funciona isso e como isso nos afeta, sendo que nós não somos judeus, vivendo em Israel, 1000 anos antes de Cristo, nós estamos aqui hoje, somos cristãos, Jesus já veio e estamos vivendo no Brasil. E a gente também não vai responder essa última pergunta agora, mas espero que tenha provocado, estimulado algumas reflexões dos irmãos. Eu espero que um dos versículos que alguém pensou, uma das conexões com a Bíblia, tenha sido Gênesis 12, 1 a 3. Eu gostaria de pedir para a pessoa que tem essa fichinha, ler em voz alta para nós Gênesis 12, 1 a 3. Quem tem esse? Obrigado. O primeiro ponto que a gente precisa ressaltar aqui, precisamos entender que sempre foi o propósito de Deus que todas as nações fossem abençoadas. E aí, lá atrás, em Gênesis 12, ouvimos essas palavras. Lembra o que acontece em Gênesis? Há um estado de bênção no Jardim do Éden, tudo ótimo, mas Adão e Eva pecam, entra a maldição, e os próximos capítulos são muito ruins, dos capítulos 4 a 11, muita coisa ruim acontece. E aí em capítulo 12, Deus chama Abraão, e a partir dele decide que ele vai começar uma nova nação, e ele diz, você será abençoado, e, versículo 3, surpreendente, e através de você serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, o plano de Deus, desde Abraão, é que a bênção volte, que alcance todas as nações, e não só o povo escolhido dele. Mas uma pergunta que precisamos responder aqui é, o que é bênção? Uma palavra que a gente usa muito, Que Deus te abençoe, pedimos bênção, mas o que ele está falando? O que é bênção? Já pensou, já parou para pensar sobre isso? E não é tão fácil de responder, em termos concretos. O que significa ser abençoado? Para Abraão, no Antigo Oriente Próximo, eles viviam num contexto de escassez, de precariedade, e ter comida no prato era bênção.
né? E não ser alvo de ataques de grupos inimigos era bênção. Viver uma vida tranquila, pacífica e poder cuidar da sua família, criar seus filhos, era bênção. E você vai ver isso no Salmo, é um reflexo disso. Salmo 67 pede bênção de Deus, e no final do Salmo, a ideia da bênção é que a terra deu o seu fruto, versículo 6. Tá? Então, para o povo de Israel, a bênção era ter boas colheitas, não passar fome, viver em segurança. Era profundamente material. E nós temos a tendência de imaginar que é assim para nós também. Né? A gente pede saúde, a gente pede sucesso, que passemos nas provas, que consigamos aquele emprego, né? etc, etc. Pedimos esse tipo de bênção, certo? Você deve ter participado de reunião de oração em que a gente pede bênção nesses termos. E Deus ainda pode nos abençoar dessa forma. Mas a bênção na Bíblia não é fundamentalmente isso, na sua essência. Bênção é algo mais profundo do que isso. Fundamentalmente, na Bíblia, a bênção é relacional. A ideia da bênção no Jardim do Éden era que Adão convivia com Deus em paz e tinha harmonia com Ele, com toda a criação ao redor, não tinha conflito nenhum. Era relacional. Adão com Eva, com o próprio Deus, com os animais, tudo em paz, relacionamentos harmoniosos. E bênção continua a ser relacional mais para frente na Bíblia. E aqui vamos ler Números 6, versículos 22 a 27. Quem tem essa referência? O Senhor volte para ti o seu rosto. Essa bênção no final de Números é a bênção do sacerdote Arão, que Arão pronunciaria sobre o povo. E tem um reflexo claro dele no versículo 1 do Salmo 67, o brilhar do rosto de Deus. A ideia da bênção aqui é que Deus é seu Pai e Ele está sorrindo para você. O seu rosto está brilhando. Você está curtindo o amor de Deus. É relacional, percebe? E é interessante perceber que tem casos na Bíblia em que pessoas são abençoadas e não tem bênção material. Jó viveu um período de muita aflição, dificuldade, até pobreza, podemos dizer, mas ele chega ao fim e diz: uau, eu conheci mais a Deus e eu sou abençoado. O próprio Jesus, ele era abençoado por Deus, mas ele tinha poucas posses materiais e ele morreu na cruz. Nem sempre bênção é material, mas é relacional, sempre. Então, o propósito de Deus sempre foi trazer todos os povos, toda a humanidade de volta a um estado de bênção, de um relacionamento íntimo, harmonioso, pacífico com Ele, desfrutando seu favor, assim como era no Jardim do Éden. É que nem um pai que está talvez distante do filho, talvez o filho está fazendo faculdade em outra cidade, alguma coisa assim, e ele manda dinheiro quando o filho pede. Ele abençoa mandando dinheiro, mas o que ele quer é estar com o filho e poder abençoar de uma forma mais relacional. É isso que nosso Deus quer. Ele dá sim, mas Ele quer estar, Ele quer se relacionar em paz e harmonia conosco. E aí, no Salmo, aqui, tem um pedido de bênção, nos versículos 1 e também no final, versículo 7. E uma das chaves para entender esse Salmo é compreender que bênção existe quando as pessoas estão sujeitas ao senhorio de Deus. Olha lá, versículo 4, agora o miolo da cebola. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Tem um Deus
tem um que é um juiz justo, que julga com equidade, que toma decisões certeiras. E tem um que ele lidera perfeitamente. Se você se sujeitar a Deus como seu rei, você vai ser abençoado. É batata, vai acontecer. Essa é a lógica do Salmo 67. Quem reconhece Deus como rei, como Senhor, e se sujeita a Ele, vai encontrar alegria e exultação, porque vai ser abençoado. Como estamos aqui nos slides. Pessoas são abençoadas quando reconhecem que Deus é o governador que o mundo precisa, e a Ele se submetem alegremente. Esse sempre foi o propósito de Deus, abençoar as nações, mas para isso os povos têm que voltar para Deus e aceitar que Ele é Deus, chegar de volta a Ele e viver em harmonia e paz com Ele. E como que isso aconteceria? Agora, olhando para o Salmo, você viu que essa bênção era para alcançar as nações por meio de uma nação, que era Israel, eram os descendentes de Abraão. Está lá no trecho de Gênesis 12 que a gente leu. Por sua descendência, por meio de você, serão benditas todos os povos da terra, certo? Gênesis 12, 3. E então a ideia do Salmo é que nós pedimos bênção, e a bênção vai do povo de Deus para as outras nações. E é justamente por isso que Deus montou todo um sistema sacrificial, para Ele poder habitar no meio do povo, e eles terem um relacionamento íntimo com Ele. E aí a grande conclusão de todo aquele sistema sacrificial, sacerdotes, sacrifícios, tabernáculo, tudo aquilo que está lá nos livros de Êxodo, Levítico e Números, chega número 6, e o que acontece? Conclusão, bênção sobre o povo. E o Salmo está pedindo, seja Deus gracioso para conosco, nós queremos essa bênção, Senhor. E a Bíblia tem muito que diz para o povo de Israel sobre como isso aconteceria. E dois capítulos são extremamente importantes quanto a isso, para a lógica da bênção no povo de Israel, que são Levítico 26 e Deuteronômio 28. E eu pedi para uma pessoa ler Deuteronômio 28, versículos 1 e 2, por favor, quem puder. Se ouvis a voz do Senhor, seu Deus, se vocês obedecerem, muita bênção vai vir sobre vocês. Ou seja, meus irmãos, para o povo de Israel, quanto mais se submetessem ao governo de Deus, mais abençoados seriam. E isso seria material mesmo. Assim, seria paz, prosperidade, muitos filhos, muita alegria, domínio sobre as nações. Seria uma vida fantástica para eles. Mas eles tinham que obedecer, que ouvir a Deus e obedecê-lo. E Deuteronômio 28 e Levítico 26 falam sobre isso. Essa era a proposta de Deus. Ouçam minha voz, obedeçam e sejam abençoados. E aí, como que isso alcançaria as nações? Agora temos um outro texto de Deuteronômio, que é o capítulo 4. E esse versículo é muito importante. Deuteronômio 4, 6 a 8. Quem tem esse? Você abriu a Bíblia aí? Deuteronômio 4, versículo 6. Olha lá a lógica aqui. A ideia aqui é, Moisés está falando para o povo de Israel, eles estão prestes a entrar na terra prometida, e ele fala para eles, presta atenção,
obedeçam às leis, guardem e cumpram essas leis, porque vocês fazendo isso, os povos vizinhos vão olhar para nós e vão falar, uau, eu quero um pouco disso. Eles vão olhar e falar, uau, esse povo é gente sábia e inteligente, eles sabem viver bem. E de fato, meus irmãos, a lei do Antigo Testamento, a lei do povo de Israel, era tão superior às outras leis das outras nações, que era o melhor lugar para você estar, se você era naquela época mulher, pobre, criança, deficiente, era um lugar fantástico para você, porque era o lugar mais justo na face da terra. E essa visão de Deuteronômio 4:6, ela até chega a acontecer, parcialmente. Acho que temos isso. 1 Reis fala sobre isso. Deixa eu só situar isso. 1 Reis é séculos depois de Deuteronômio. O povo de Deus entrou na terra. Depois de um período meio conturbado, eles conseguem se estabelecer e tem um bom rei, Davi. E aí o filho dele assume o governo. E ele é muito sábio. E nessa época de Davi e de Salomão, o povo está indo muito bem. Eles estão obedecendo em boa parte à lei. Estão temendo ao Senhor, estão fazendo o que tinham que fazer. E a notícia começa a se espalhar entre as outras nações. Israel, nação impressionante. Tanto que chega lá na península da Arábia, a notícia, que é longe, é onde fica a Arábia Saudita hoje. E a rainha de Sabá, ela fica tão curiosa com essas notícias que ela decide que ela vai lá. Ela vai até Jerusalém para conhecer com os próprios olhos esse povo do qual ela tanto ouviu falar. E ela vai lá carregada de ouro e joias e especiarias, tudo que tinha de mais precioso na terra dela. E ela conhece tudo. Salomão mostra para ela a culinária, a arquitetura, o sistema legal, como são treinados os servidores públicos, tudo. E ela vê e ela fica assim, uau, é melhor do que eu tinha ouvido dizer. Os outros povos, os gentios, que não conheciam, que não eram povo de Deus, estavam começando a dizer, é isso, é assim que a gente precisa viver. O Deus deles é melhor que o nosso. E agora eu quero pedir para que a pessoa que tem 1 Reis 10, 8 e 9 leia para nós. Essas são as palavras da rainha de Sabá. Uma mulher gentia, depois de ter visto tudo isso, ela fala assim, bendito seja o Senhor. Ela louva o Senhor, Deus de Israel, Yahvé. Ela louva ao Deus de Israel e diz, seu Deus é o melhor. Impressionante, está acontecendo. Israel obedeceu, se sujeitou às leis, se sujeitou ao senhorio de Deus, foi abençoada, e os outros povos olharam e viram e falaram, o seu Deus é o melhor. Começou a acontecer, se cumpriu parcialmente. Lembra, meus irmãos, que Israel, poucos séculos antes, havia sido uma nação de escravos. Como que uma nação de escravos poderia se transformar no povo mais impressionante na face da terra? É o Deus deles, que deu as melhores leis, porque Ele julga os povos com equidade e guia na terra as nações. Então nós temos aqui o poder salvador de Deus sendo manifesto quando o povo dele se submete alegremente ao seu governo benevolente. Mas, como você também provavelmente sabe, isso não deu certo por muito tempo, porque logo depois de Salomão, aliás, no tempo de Salomão, começa a se estragar essa situação bonita. Israel acaba fracassando, porque eles acabaram, enfim, rejeitando o governo de Deus. E aí avança alguns séculos e nós lemos um texto que mostra isso, é 2 Reis 17. Alguém tem essa referência? 2 Reis 17, versículos
7-12, porque aqui o povo do norte, o povo de Israel, acabou de ser levado embora, exilado, invadido pelos assírios e levado embora, e tem uma explicação nesse texto de por que isso aconteceu. Obrigado. Percebe? Por que eles foram... Por que eles acabaram com desgraça e maldição em vez de bênção? Porque eles decidiram adorar outros deuses. Idolatria é o que mais é repetido aqui. E na verdade, isso é o cumprimento de uma promessa que Deus já tinha feito. Se você voltar para Deuteronômio 28, você vai ver Deus falando assim: se vocês obedecerem, vocês terão muita bênção, mas se vocês desobedecerem, terão muita maldição. E a maldição vai incluir o exílio, e a desgraça, e a escassez, e a vergonha, etc, etc. Então, nessa época da história, as nações olhavam para Israel e não mais admiravam. Não mais. Olhavam e zombavam. Olha esse povo aí, não presta para nada. Tudo queimado. Acabou a glória deles. Ouvi falar que no passado era impressionante. Alguém aqui tem Lamentações 1:8. Ouviu ali? Deixa eu só abrir aqui também. Você ouviu que os que a honravam agora a desprezam. Jerusalém se tornou repugnante. O mundo olhou e falou: não quero nada disso não. Esse povo, não quero ficar longe desse lugar. Maldição veio sobre eles. Então, parece que o plano de Deus deu errado, né? Puxa, e o plano para abençoar as nações? Como é que vai dar certo agora? E durante a maior parte da história dessa nação de Israel, o povo teria cantado o Salmo 67 em tom meio irônico, meio assim, de aspiração. É para ser assim, mas não está. Senhor, abençoa-nos, por favor. Precisamos da bênção, porque senão não vai dar certo isso. Né? Desejando a bênção e vivendo falta de bênção. Porém, esse cenário não pegou Deus de surpresa. Deus sabia o tempo todo que Israel fracassaria. Não devemos achar que ele teve que inventar um novo plano. Em Deuteronômio, inclusive, ele diz que, Deuteronômio 29:25 diz: então se dirá, por que o Senhor fez isso com esta terra? O povo vai perguntar, por que o Deus deles fez isso com eles? Versículo 24, qual foi a causa do furor de tamanha ira? E se dirá, então, porque abandonaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles. Quebraram a aliança, quebraram o pacto, quebraram o combinado, e essa seria a consequência. Deus já tinha dito de antemão que aconteceria. Então Deus não foi pego de surpresa com isso. Mas a gente fica pensando, então não deu certo o plano de Deus? Deus é soberano, meus irmãos. Ele sabe o que faz. Tudo isso foi preparando o caminho para o plano mestre e o grande mestre entrar em cena, que é o Senhor Jesus. Agora vamos lá para o 4. Deus cumpriu seu plano por meio de um
israelita fiel, Jesus Cristo. O povo não foi fiel à aliança, quebrou a aliança, colheu maldição, mas um descendente de Abraão, Jesus Cristo, não foi assim. E aí, Mateus 5,17 diz o quê? Quem tem esse? Não vim para revogar a lei, os profetas, não, eu vim para cumprir. Jesus diz, eu vim não para revogar, eu vim para cumprir. Ele cumpriu a lei, os profetas, obedecendo tudo perfeitamente. E aí, na sua obediência, ele se torna o detentor da bênção. Ele tem que ser abençoado, Jesus. Hebreus 4,15 é um versículo que a gente não vai ler agora, mas eu acho que não pedi para alguém aqui. Mas diz que Jesus não pecou, ele não tinha pecado. E aí, por isso, o rosto de Deus, Pai, resplandeceu sobre ele. Ele é plenamente aprovado por Deus. Jesus é aquele que cumpre esse salmo, recebendo bênção plena. Certo? E aí, Mateus 3, 16 e 17 é um reflexo disso. Quem tem? Mateus 6. Esse trecho é do batismo de Jesus. Mas, de igual forma, na transfiguração, em Mateus 17, vem a voz do céu e diz, este é meu filho amado, em quem me agrado. Em quem me agrado. O rosto de Deus está brilhando sobre Jesus, nesse ponto. Jesus é abençoado. Deus está sorrindo para Jesus. Esse é meu filho. Meu povo, o meu outro filho, Israel, saíram do caminho, não andaram nos meus caminhos, mas esse sim. Então Jesus, ele é o cumprimento do salmo, ele é aquele que recebe a bênção, e através dele é conhecido na terra o caminho de Deus e a sua salvação. Versículo 2. Mas você sabe que Jesus, ele acaba não só colhendo bênção, né? Ele colhe maldição, o que ele não merece, certo? E aí alguém aqui tem Gálatas 3, 13 e 14, pode ler para nós? Aqui que está a boa notícia para nós, não é? Cristo, que só mereceu bênção, ele recebeu maldição. Por quê? Parece uma grande injustiça. E em certo sentido é. Mas ele fez isso voluntariamente. E ele fez isso para que a bênção pudesse alcançar os que merecem maldição. Ele se fez maldição em nosso lugar, ele trocou de lugar, ele se torna o nosso substituto. E aí, por causa da sua morte na cruz, bênção de Deus pode alcançar pecadores. Quem não cumpre a lei, quem não faz tudo certo, quem estraga tudo, que nem eu e você, pecadores. Agora podemos receber bênção por causa da obra de um só homem, Jesus. E a passagem-chave aqui, e estamos chegando ao fim dessas muitas referências, tá bom, irmãos? Mas a passagem-chave aqui é Efésios capítulo 1. Quem tem para nós, para ler Efésios 1, 3? Obrigado. Perceba o que está acontecendo aqui. Efésios é uma carta escrita em outro contexto. É um judeu que está escrevendo, Paulo, mas ele está escrevendo para quem? Para gentios, quem não é judeu, na cidade de Éfeso, que hoje é Turquia. E ele diz, nosso Senhor, que nos abençoou, Paulo entendendo que ele recebeu bênção,
E eles receberam bênção com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, tipo, dose máxima de bênção, Paulo dizendo, como? Em Cristo. Em Cristo Jesus, a bênção de Deus alcança o mundo. Cumprimento do Salmo 67. Vocês estão acompanhando a lógica aqui? Que nós gentios, eu não sei se tem algum judeu aqui hoje, judeu assim, de sangue, talvez tenha, mas a maioria com certeza não é. Eu não sou. E nós gentios vivemos hoje debaixo da bênção. Nós podemos chegar aqui e celebrar que Deus é bom e Ele nos abençoa por causa do que Jesus fez. Esse é o evangelho que você acredita, se você é cristão. Esse é o nosso evangelho. E no que consiste bênção para nós? Porque não é só material. O que é bênção? Aqui em Efésios capítulo 1. Bênção é perdão dos pecados, versículo 7. Perdão plena. Bênção a sermos adotados como filhos de Deus, versículo 5. E o seu rosto brilhando sobre nós. O favor perene sobre nós. E em sermos santificados e transformados à semelhança de Jesus. Isso que é bênção. E vem com muitas outras coisas também, às vezes. Mas é profundamente relacional. O plano de Deus está se cumprindo agora por meio de Jesus e o seu povo. A bênção sobre nós cristãos nos tempos atuais. E por isso que nós, olhando para o Salmo 67, precisamos olhar e perceber que nós hoje somos o cumprimento do Salmo também. Olha lá, gerações de israelitas cantaram e oraram, louvem-te os povos, ó Deus. O que nós fizemos hoje cedo? Nós louvamos o Deus de Israel. Nós louvamos o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu que sou inglês, você que é brasileiro, não sei, né, quais outros povos estão representados aqui, mas o Salmo está dando certo, gente. O Salmo está se cumprindo em nós. Os povos estão louvando por causa de quem? Por causa de Jesus, através de quem chegou a nós a bênção. E nós, então, precisamos render graças, e é isso que Paulo faz em Efésios. Ele diz 3 vezes, para o louvor da sua glória. Versículo 6, para louvor da glória de sua graça, tudo isso é para Deus ser louvado. Versículo 12 também, e versículo 14. 3 vezes ele fala, para o louvor da glória de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Nós louvamos ao seu santo nome, por causa do que ele fez, por meio de Cristo, para nós. Esse é o nosso evangelho. E quando Jesus voltar em glória e tudo estiver em total submissão ao seu governo justo e sábio e amoroso, o mundo verá plenamente que é isso mesmo. Em Cristo tem bênção para o mundo. Quem se rende a Cristo e ao seu governo é abençoado. Mas o que isso significa para nós hoje? Quais são as implicações hoje para a igreja? Especialmente as implicações missionárias disso. Estamos aqui na conferência missionária, certo? E precisamos perceber que nós não somos apenas os povos que têm que receber. Nós também agora nos tornamos o povo que deseja que vai adiante ainda mais. Está entendendo? Então, nós nos tornamos povo de Deus, versículo 1, e nós oramos, seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe para que se conheça na terra o teu caminho, Senhor, e em todas as nações a tua salvação. O papel da igreja hoje é ser canal de bênção. A bênção não acaba comigo, não acaba contigo, não é algo assim, que legal, eu tenho tudo em Cristo agora, vou ficar esperando Ele chegar e está tudo bem. Não! Você é um canal da bênção de Deus para outros que ainda não conhecem os seus caminhos e a sua justiça. E, meus irmãos, nós já vimos sobre isso hoje, não é? Nós já vimos que existem muitos povos que não conhecem e não louvam. E
acho que foi mencionado 7.000, acho que tem algumas estatísticas aqui, talvez podemos mostrar. Onde estão os povos não alcançados no mundo? Na Ásia tem 5.400 povos que não conhecem o nome de Cristo. Povos considerados não alcançados. 7.000 ao todo no mundo, povos não alcançados. 3,5 bilhões de pessoas pelo mundo. E não é só lá no além-mar, você sabe disso, né? Aqui dentro do Brasil também tem povos, tem segmentos da sociedade que desconhecem o Evangelho, a glória de Cristo, a bênção que está disponível por meio dele. E aí, quero mostrar esse próximo slide, que eu peguei do pastor Miqueias. Não? Mais um, por favor. Esse aqui. Olha lá, indígenas, 1,5 milhão, 1.700.000 aproximadamente de pessoas. Os ciganos, 800.000. Os sertanejos rurais isolados, 13 milhões de pessoas. Ribeirinhos, 1,5 milhão. Surdos, aproximadamente 10 milhões. Quilombolas, 1.300.000. Imigrantes muçulmanos e orientais, 600.000. São segmentos da população do Brasil que menos conhecem o Evangelho. Por exemplo, dos surdos, tem 10 milhões de surdos. 1%, menos de 1% se considera evangélico. Porque a gente não tem se empenhado em levar a bênção de Jesus para eles. Deixamos eles atrás de portas fechadas em nossas casas. Precisamos que Deus nos abençoe para que possamos levar adiante a bênção para que os surdos e os outros grupos aqui nesse slide conheçam. E também, meus irmãos, vocês sabem que tem mais uma foto aqui. Isso aqui é de Brasília, de alguma manifestação. E eu não tenho interesse em saber sua opinião sobre a política, mas povo de Brasília, pensa, povo daqui do Distrito Federal, você bem sabe que tem muita gente, até quem frequenta a igreja, que não conhece Jesus. Que não recebeu o perdão dos pecados ainda, não ouviu o evangelho verdadeiro. Tem gente em nossas ruas, em nossos prédios, em nossos condomínios, em nossas escolas, em nossas empresas, que ainda não conhece a bênção que há em Jesus. E aí, eu volto para a minha pergunta inicial que eu fiz para vocês. Quando eu mostrei aquelas fotos, aliás, você pode voltar para a slide a penúltima slide, por gentileza, que tem aquelas 6 fotos. Isso, essa daí. O que você pensa? O que você sente quando você olha para esses rostos? E pense nos povos que eles representam. Povos não alcançados. Quem não conhece a Jesus. E eu sei que às vezes a gente olha para alguns desses povos e a gente sente medo. A gente sente que não queremos muito a ver com eles. Porque, né, a gente marra, a gente pensa às vezes. Pensamos que pessoas pecaminosas, pessoas que são uma influência perigosa para nossos filhos. Nem sempre nossa postura de coração para com quem não conhece a Cristo é essa aqui do Salmo 67. A atitude que a gente precisa ter é: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Eu quero que eles venham louvar o nosso Deus e que sejam felizes, alegrem-se e exultem as gentes. Coitado deles, eles não conhecem a Jesus. Eles vivem debaixo de sistemas opressores, sistemas que mentem, que escondem a verdade a respeito de Jesus. Sistemas onde não há justiça, onde não há a verdade. Coisas que Jesus traz para nós, e trouxe, e continua trazendo. Nós deveríamos sentir um anseio para que conheçam a alegria verdadeira de conhecer a Cristo e se submeter ao seu senhorio. E como é então que isso acontecerá? Uma vez que a gente deseja isso pela obra de Deus em nós. Como? O Salmo também nos respondeu, não é? O Salmo disse como é para acontecer. E um texto que nos mostra isso, permita-me ler mais um aqui, é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz: Amados,
agora escrevendo para cristãos dispersos entre as nações, assim como nós, dizendo assim: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. O que é isso? O que Pedro está dizendo para a igreja ali? Desculpa que eu li numa tradução mais difícil, né? Na revista atualizada. Mas, primeiro, ficou claro no Salmo 67 que o propósito de Deus é que essas pessoas conheçam a sua salvação através da igreja. E é através da nossa bênção. Ele quer nos abençoar mais para que eles sejam abençoados. Entendeu? E como que funciona essa bênção? 1 Pedro 2, 11 e 12 nos indica o que é. Essa bênção acontece quando o povo de Deus decide se sujeitar ao senhorio de Jesus. Em vez de seguir nossas paixões carnais, fazer o bem, ser honesto, amar ao próximo. E dessa forma, por mais que as pessoas queiram falar mal de nós, elas não vão poder. Elas vão dizer: pô, o pessoal é gente boa mesmo. Eles são honestos, eles são justos, eles educam bem seus filhos, eles são bons trabalhadores, etc, etc, etc. Então, meus irmãos, Salmo 67. Nós precisamos orar o Salmo, começando com um pedido de mais bênção. Senhor, abençoa-nos. Abençoa-nos. Mas a gente precisa orar essa oração entendendo o que significa isso. Pedir bênção significa pedir para se achegar mais a Deus. E se achegar mais a Deus significa crescer em santidade. E deixar para trás mais pecados. E fazer o bem. E viver e andar na luz. Andar em justiça e verdade. E pedir mais bênção precisa ser um pedido que é para nós com um horizonte global, entendendo o nosso lugar no mundo. Senhor, abençoa a Igreja Cristã Evangélica Betel, em Taguatinga. Tá certo, Taguatinga aqui, né? Tá certo. Abençoa essa igreja, para quê? Para que se conheça na terra o teu caminho. Para que o mundo olhe para essa igreja e fale assim: o Deus deles deve ser muito bom. Então, meus irmãos, peça bênção. Peçam bênção. Que Deus os abençoe em todos os sentidos, inclusive material. Mas se Ele te der uma boa casa, use essa casa para oferecer hospitalidade. Assim como nós estamos recebendo esse final de semana na casa do pastor. Se o Senhor te deu um trabalho mais tranquilo, e não assim totalmente estressante, melhor do que o seu anterior, ótimo. Você tem mais trabalho para atender, mais tempo para atender a necessidade do seu vizinho, né? Para amar ao seu próximo. Se o Deus te deu boa saúde, ótimo, ótimo. Você tem mais condições de servir em um lugar hostil, de servir entre os ribeirinhos. Se você tem abundância financeira, pela graça de Deus, pela bênção de Deus, então você tem mais capacidade de contribuir para Portos Abertos, para além, para todas as agências missionárias. A sua bênção tem uma finalidade global para a glória de Deus. Nós, quando oramos pedindo bênção, a gente está tendo essa perspectiva global. Precisamos ter um horizonte global missional. Deus não é a Amazon. Cliquei, comprei, recebi, pronto. Ele é nosso Pai. E Ele tem outros filhos que Ele quer chamar. Ele quer trazer para perto para poder abençoar. A maior bênção que existe é viver conhecendo Ele mais e aprendendo a andar em seus caminhos. Nós precisamos, meus irmãos, desejar santidade.
o Espírito Santo é dado para nós, para que conheçamos a Deus e sejamos santificados. Para que vivamos um modo de vida que manifeste a beleza de Cristo. Isso é missional. Quando nós nos submetemos alegremente ao governo benevolente de Deus, o poder salvador dele é manifesto. Vamos orar daqui a pouco, pedindo perdão e nos arrependendo do nosso mundanismo, que tantas vezes nos satisfazemos com nosso bem-estar e esquecemos a vontade de Deus, esquecemos que Ele nos abençoou para que sejamos bênção aos outros. E vamos orar para que o desejo do Salmo seja cada vez mais o nosso também. Que os povos se alegrem. Oremos. Senhor nosso Deus, depois desse longo estudo e esse olhar panorâmico que abrange milênios, nós percebemos nossa pequenez e a grandeza do Senhor, que desde o jardim do Éden, desde antes, tem um plano para se reconciliar com todos os povos, com a humanidade decaída, que caiu e vive debaixo da maldição. Obrigado, Senhor, por nos amar. Obrigado por sua insistência em abençoar a nós. Quem somos nós aqui no Brasil, no ano 2025, que hoje um descendente de Abraão se tornou canal de bênção para nós? Hoje nós somos teus filhos, nós temos o perdão dos pecados, nós estamos sendo santificados. Muito obrigado por isso, Senhor. Obrigado pela provisão do Senhor sobre nossas vidas. Obrigado por como o Senhor tem abençoado essa igreja. Eu estou admirando tantas coisas aqui nessa igreja. E eu peço, Senhor, para que essa igreja tenha essa perspectiva cada vez mais de que nada há melhor do que se submeter cada vez mais ao teu governo benevolente. Que a percepção de que o Senhor é bom, de que a rendição, de que se achegar mais perto do Senhor e andar nos teus caminhos é bom para nós e é bom para o mundo. Que possamos, então, Senhor, deixar para trás o nosso mundanismo, nosso amor pelo conforto, e que possamos amar mais a Ti e ao nosso próximo, cumprindo assim a Tua missão. Senhor, conforme o Salmo, nós oramos, louvem-te os povos. Quebrante nossos corações para que desejemos isso, para que desejemos ver um mundo rendido, dando glórias ao Senhor, para que queiramos ver povos não alcançados e os nossos vizinhos alegrando-se em conhecer o amor de Cristo como nós conhecemos hoje. Age em nossos corações, Senhor, para que desejemos tudo isso que o Senhor quer por nós. Em nome de Jesus. Amém.